Boa noite, meus irmãos. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor, continuando o estudo sobre a salvação, né? Deus planejou a salvação da humanidade, Jesus executou e o Espírito Santo garante esta salvação. Então, Deus, ele é aquele que justifica, Jesus é aquele que salva, Jesus salva e o Espírito Santo glorifica. É o estudo que vamos ter hoje, né? Então, o estudo passado, Deus escolhe, Jesus salva e o Espírito Santo sela. O estudo de hoje é sobre salvação. Deus justifica, Jesus santifica e o Espírito glorifica. Então, continuando o estudo sobre salvação, para que não tenhamos dúvida deste assunto, né? A doutrina da salvação, às vezes, muitas pessoas causam muitas confusões e às vezes isso até desanima, não é? Então, vamos estudar isto em profundidade. Então, para começar, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez na sua presença, aqui, Senhor, para trazer a sua palavra. Que o Senhor venha me usar como instrumento de salvação e também de edificação para o teu povo. Que cada um de nós possamos entender a doutrina da salvação, que é uma das doutrinas mais importantes da tua palavra. Que cada um que está ouvindo e irá ouvir esse estudo, que possam entender e querer esta salvação de verdade. Que o Senhor me encha do teu espírito, que o Senhor use a minha boca para falar a sua palavra, que não seja eu, mas o Senhor. E que cada um venha a ser edificado. Coloca os teus anjos ao meu redor e que não permitas, Pai, que nenhum mal venha tentar atrapalhar este estudo. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, nosso estudo de hoje é sobre salvação. Você já tem a certeza de que é salvo? Muitas pessoas não têm essa certeza. Outros dizem que vão ser salvos, porque são bons, né? Não mata, não rouba, não mente, não faz isso nem aquilo. Mas a salvação não é pela nossa bondade, porque a Bíblia diz, Jesus mesmo diz, nenhum é bom senão Deus. Então, o único bom é Deus. Todos os seres humanos somos pecadores. Quando Adão e Eva pecaram, toda a raça humana pecou. Então, não existe nada bom nos seres humanos, porque todos nós somos pecadores. Se não mentimos, mas muitas vezes desejamos mal aos outros, né? Se não desejamos o mal aos outros, mas muitas vezes não ajudamos as pessoas. Então, tudo isso é pecado. Todos nós somos pecadores, mas Deus foi quem nos amou de tal maneira, né, que deu o Filho dele para nos dar esta salvação. Só Jesus é aquele escolhido por Deus para trazer esta salvação ao mundo. E ele já trouxe, agora ele já deu. Só que esta salvação é adquirida através da fé da pessoa, né? Da pessoa em crer verdadeiramente em Jesus como Salvador de sua vida e receber no seu coração. Então, a salvação, ela tem 3 etapas, né? Nós, para adquirirmos, né, toda a salvação, existe 3 etapas. A primeira etapa é a justificação.
O que é justificação, né? Ser justificado. Então, na justificação, você já foi salvo. Então, a justificação é a primeira etapa da salvação. E o que é esta justificação, né? Depois eu vou falar um por um. Então, a segunda etapa é a santificação. Então, a primeira etapa é a justificação. Na justificação, você já foi salvo. Na santificação, você está sendo salvo. Na glorificação, você recebeu a completa salvação. Então, na justificação, quem lhe justifica é o próprio Deus. Então, é Deus quem justifica o salvo. Na santificação, é o próprio Jesus quem nos santifica. E na glorificação, é o Espírito Santo quem nos glorifica. Então, nós vamos estudar aqui estas 3 etapas da salvação. Então, na justificação, você é salvo. Então, como acontece esta salvação, né? Essa justificação. Então, na justificação, a primeira etapa da salvação, você já é salvo. Quando a pessoa crê verdadeiramente em Jesus como Salvador da sua vida e o seu único e suficiente Senhor, então ela imediatamente recebe a salvação. E o que é essa salvação? Essa justificação. Essa justificação é porque Deus, diante de Deus, você não está devendo mais o preço do pecado. Porque Deus, ele disse para Adão, se comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. E eles desobedeceram e morreram. Então, sofreram a condenação. Então, quando a pessoa recebe aquele sacrifício, né, que Jesus fez, crê que aquele sacrifício que Jesus fez na cruz, o que derramou todo o seu sangue, que essa pessoa crê e recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, então essa pessoa imediatamente é justificada. Então diante de Deus, você não está devendo mais essa condenação, você não é mais condenado. Por quê? Porque você foi considerado sem culpa. Então, Deus olha para você e não vê mais o pecado. Por quê? Porque Jesus levou sobre ele os nossos pecados. E quando você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você recebe ele no seu coração, então, diante de Deus, você não tem mais pecado, já foi pago o seu pecado. Então, Deus lhe considera justificado. Pelo sangue de Jesus é que nós somos justificados. Então, Deus, ele não lhe dá mais a sentença de ir para o inferno. Por quê? Porque você já recebeu a salvação em Jesus Cristo. Jesus, ele executou o plano de Deus para a nossa salvação. E quando se crê nele e recebe, então você recebeu a vida, você recebeu o perdão, você recebeu a justificação. Então você foi justificado. Então Deus não vê mais este pecado em você, porque mesmo quando Deus olha para nós, quem ele vê é o Filho dele, é Jesus Cristo, não é? Então, Deus é o próprio Deus
quem nos justifica. Por quê? Porque ele é o juiz. Ele é quem libera a pessoa da condenação e ele é quem dá a sentença final, né? Então, a pessoa que não tem Jesus, ele já está condenado. No dia do juízo, vai receber só a sentença final, né? Então, Deus vai agir com justiça. Então, aqui nós somos justificados porque Cristo, não é, pagou o preço pela nossa justificação, pela nossa salvação, pelo nosso perdão. Então, só Jesus pode nos dar este perdão. Só ele pode lavar estes pecados. Então, Deus, ele olha para nós e vê o Filho dele. Então, ele nos considera justos, porque Jesus já pagou o preço pela nossa salvação, né? Ele já nos perdoou. Então, Deus é quem nos justifica. Então, a segunda etapa da salvação é a santificação. Então, quando nós recebemos Jesus, nós, os seres humanos, né? Então, quando uma pessoa recebe Jesus, ela vem para Jesus com todos os seus pecados. Então, a pessoa sai do caminho largo de pecado e vem para Jesus. Jesus mesmo disse: venha como está. Então, você tem que vir para Jesus como você está. Porque você não pode, lá no caminho largo, abandonar seus pecados para vir para Jesus. Porque é Jesus quem vai limpar os nossos pecados. É o sangue dele quem vai nos purificar. É a palavra dele quem vai nos limpar. Então, essa santificação significa que a cada dia Jesus, através da sua palavra, vai nos limpando os pecados. Então, nós devemos estar estudando a palavra de Cristo. Eu vou ler bem aqui, Mateus 11, 28, nos diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, Jesus diz: venha a mim, vocês que estão cheios de problemas, cheios de dificuldades, cheios de pecados, venha e eu vou aliviar vocês. Então, eu vou limpar vocês, eu vou ajudar vocês. Então, Jesus, ele é este que nos santifica. E como é esta santificação, né? À medida que nós estudamos a palavra, e esta palavra vai falando ao nosso coração. Então, esta palavra vai nos limpando. Como assim? Eu vou deixando, né, os meus desejos da carne. Aqui em Gálatas 5, do 16 ao 24, nos fala sobre as obras da carne. Eu vou ler bem aqui para explicar bem direitinho, né? Porque muitos já conhecem, mas outros ainda não, né? Então, eu vou ler aqui. Gálatas, capítulo 5, os versos do 16 em diante. Diz assim: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Então, quando o homem pecou, então o pecado entrou no homem, não é? Passamos a ter os desejos pecaminosos. E o espírito do homem ficou vazio de Deus, né? Isso é que chamamos de morte eterna. De morte, né? A primeira morte, a morte do espírito. O espírito não tinha mais a presença de Deus.
a nossa alma, que é as nossas emoções, o nosso intelecto, né? E isso também não teve mais a presença de Deus. A nossa carne, né, que é os nossos desejos pecaminosos, esses desejos foram enchendo, né, as nossas emoções, a nossa mente, porque não tinha mais a presença de Deus. E então, os desejos da carne eles são os desejos pecaminosos, que são, né, no versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, aqui o apóstolo está dizendo que quem pratica as obras da carne não herdarão o reino de Deus. Por isso, é necessário que nós sejamos santificados. E esta santificação acontece quando você já é justificado. E você é justificado quando você recebeu Jesus pela fé, não é? Você creu que Ele é o meio que Deus deu para a nossa salvação. E você creu e recebeu. Então você agora entra no caminho estreito que é Jesus, que é a palavra de Deus. Você começa uma nova caminhada. Então seus pecados já foram perdoados, mas você ainda não abandonou esses pecados. Então você veio para Jesus e precisa abandonar. Esse abandono dos pecados se chama santificação. Então, quando você entra no caminho estreito, então você começa a abandonar os pecados. Jesus diz, venha como está, mas Jesus não diz, fiquem como veio, não. Então, você veio para Jesus, agora começa uma nova caminhada. E esta caminhada se chama santificação. Seja bem-vindo, Beratânia. Então, esta santificação significa abandonar os pecados. E os pecados são as obras da carne. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta. Então, isso é pecado, desagrada a Deus. E quem pratica estas coisas não irá para o céu. E quando você recebe Jesus, você vem para Jesus, então Jesus começa a fazer esta limpeza, né? Então, você começa a ter o fruto do Espírito Santo. Então, no seu espírito, na sua mente, na sua alma, começa a ter uma nova maneira de pensar, de agir. Então, aqui no versículo 22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, antes, nós praticávamos idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, todos estes que eu já citei.
a gente vem para Jesus com todos estes pecados. Mas quando a gente chega na presença de Jesus, arrependido dos pecados, dispostos a abandonar, então o Espírito Santo que habita em nós, né? Então, através da palavra de Deus, que é a Bíblia, ele começa a fazer esta limpeza. Então, no lugar da idolatria, vem a santificação. Eu venho adorar agora a Jesus somente. Eu venho adorar agora somente o único Deus verdadeiro. E eu não vou querer mais adorar outra coisa, né? Porque é pecado. Então, o Espírito Santo vai me ajudando a ver o que é o pecado. Ele vai me ajudando a ter a força para abandonar esse pecado, mediante o meu querer, não é? E Jesus vai fazendo essa limpeza através da palavra. Eu vou lendo na palavra e vou vendo o que é errado, o que é certo, e vou praticando o certo, né? Aquilo que Deus quer que façamos, né? Isso aqui é a personalidade de Deus, o caráter de Deus. Como é Deus? Deus é amor. Então, aquelas pessoas que me fazem o mal, eu não vou desejar mais a morte deles. Eu vou desejar que eles sejam salvos, como eu também fui salvo. Jesus estava morrendo e Jesus estava pedindo por aqueles que estavam matando ele, pedindo a Deus que os salvasse, né? E quando a gente vem para Jesus com desejo de vingança, né? Com desejo de que a pessoa que nos faz o mal seja punidos, então a gente já vai mudando esse desejo. Porque o Espírito Santo, a palavra de Deus, vai mudando a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir. Então o amor de Deus vai invadindo o nosso coração e a gente vai orando por aquela pessoa, pedindo a Deus que mude a ela como nos mudou também. Então, este é o fruto do Espírito, o amor, a alegria. Muitas pessoas são tristes. Às vezes, diante das pessoas até são alegres, né? Aparentam alegre, mas quando estão sozinhas não são felizes. Mas quem tem Jesus, quem tem o Espírito Santo, é uma pessoa alegre. É uma pessoa feliz de verdade. Ela tem paz verdadeira. Porque Jesus é a paz, Jesus é o príncipe da paz. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é esta vida. É a vida eterna. É a vida quando ele entra no nosso coração. Então, nossa vida, nós passamos a ter vida espiritual. Passamos a ter comunhão com Deus. E isto é paz, isto é felicidade. Antes a gente... mas quando eu morrer, eu não sei para onde é que eu vou. Mas quando nós cremos verdadeiramente em Jesus, nós passamos a ter esta certeza. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que creem em Jesus verdadeiramente, eles têm essa certeza. Isto é paz. Então, você tem essa paz, essa certeza de quando o seu corpo morrer, o seu espírito vai para onde Deus. Mas quem não tem esta certeza, porque ainda não creu em Jesus, ele não tem essa paz. Logo, quando morrer, não vai para onde Deus. Então, precisamos saber que esta santificação de todos aqueles que já receberam Jesus, é o próprio Jesus quem vai dando através da sua palavra e do seu espírito, né? Então, aqui diz amor, alegria, paz, longanimidade, né? Então, é uma pessoa longânime, é uma pessoa paciente, é uma pessoa que não quer as coisas logo, imediatamente. Às vezes a pessoa quer que o outro mude logo, não é assim. Então, precisamos ter paciência, né? Benigno, é uma pessoa boa, uma pessoa que tem um caráter bom, não é? Bondade, fidelidade. Então, você é uma pessoa fiel. Muitas vezes o homem ou a mulher casado, né, era fiel a seu cônjuge, mas quando vem para Jesus, ele sabe que isso é pecado. Então, ele passa a ser fiel por causa
de Jesus e também por amor, não é? A sua esposa, a seu esposo. Então, o caráter da pessoa, os desejos começam a mudar. Isto se chama santificação. Então, quando você já foi justificado por Deus, mediante a sua aceitação a Jesus Cristo como Salvador, Deus lhe considerou sem pecado, porque os seus pecados foram perdoados. Então, você já foi salvo, você já foi perdoado os seus pecados. Agora, seus pecados precisam ser abandonados. Então, a santidade significa o abandono destes pecados. E quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais você... Aqui tem o fruto do Espírito chamado domínio próprio. É uma das partes do fruto. Então, domínio próprio. Mansidão, fidelidade, domínio próprio. Então, você vai dominando, não é? Os seus desejos. Às vezes a pessoa vem lhe insultar, brigar com você, e você tem esse domínio. Você fala com calma, você fala com mansidão, você fala com amor. Por quê? Porque você está sendo mudado o seu caráter. Você está sendo santificado. Então você está tendo o caráter de Jesus, a personalidade. Então você está sendo santo, você está sendo santificado, você está abandonando os seus pecados. Então você não vai ser mais um idólatra, você vai ser um adorador de Jesus. Feiticeiros, né? Muitas pessoas. Eu, pelo menos, quando não era crente, às vezes eu ia na macumba, né? Perto de mim, da minha casa, fui criada. Criança tinha uma feiticeira e eu, criança, ia lá na casa dela e ela estava lá, possessa lá, recebendo os guias dela, e eu via tudo aquilo, né? Então, muitos eram feiticeiros e Jesus salvou, eles creram em Jesus e abandonaram. Então, ciumentos, né? Esse ciúme é a coisa que não vem de Deus, é o maligno que bota isso, é Satanás. Então, quando a pessoa vem com todos estes pecados, então ele vai abandonando, ele vai dominando esses sentimentos malignos, né, que é da carne, que é de Satanás, a ira, né, qualquer coisa você está irado, você quer brigar, você quer discutir, você quer matar. Discórdias, né? A pessoa que só anda em intrigas, né? Com os vizinhos, com os familiares, com o marido, com o pessoal da igreja, do trabalho. Então, estes pecados, todos os pecados, você vem com eles para Jesus, mas você precisa abandonar. E quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais você vai tendo esta limpeza, não é? O abandono. Você vai dominando esses desejos, você vai abandonando, tirando da sua vida, não é? Estes desejos da carne, não é? Esses desejos pecaminosos, esses desejos que Satanás muitas vezes nos leva a praticar, porque ele nos tenta a fazer. Ele nos tenta, ele não nos obriga, mas ele nos tenta e a nossa carne já tem esse desejo. Mas quando Jesus entra na nossa vida, esta santificação, estes desejos vão ficando cada vez mais fracos na nossa vida. E nós vamos abandonando. Muitas vezes a pessoa é uma pessoa mentirosa, né? Gosta de mentir, piadas mentirosas, toda coisa está mentindo. Então isto vai sendo abandonado, porque Jesus, ele é a verdade. E quem vem para Jesus tem que falar a verdade. Então a pessoa vai estudando a Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Jesus. Então, quanto mais você estuda a palavra de Deus, quanto mais você ora, quanto mais você tem intimidade com Deus, mais estas coisas vão sendo deixadas de lado. Então você vai abandonando estas coisas. Isto se chama santificação. Aqui em Tiago 4 nos diz o seguinte, 4:7.
Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Então, quanto mais nós nos sujeitamos, nós obedecemos a Deus. Sujeitar significa obedecer. Nós obedecemos a Deus, mas o inimigo vai ficando longe de nós. Como assim? Nós não vamos dando ouvido às tentações do maligno, porque estamos abandonando o pecado, não é? Nós estamos deixando essas coisas da carne para trás. Aqui em Mateus 3:8 nos diz o seguinte. Mateus capítulo 3, o verso 8, nos diz o seguinte. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimentos. Então, o fruto digno de arrependimento é você estar obedecendo a palavra de Deus, está se submetendo, não é? Você está obedecendo, abandonando o pecado. Já pensou? Deus, Jesus ali morrendo naquela cruz e aqueles homens, né, que estavam sendo crucificados com ele, estavam ali zombando. Se tu és filho de Deus, desce dessa cruz, salva a ti e a nós também. Já pensou se Jesus tivesse ficado irado, né? Eu estou morrendo por vocês e vocês estão zombando de mim. Já pensou se Jesus tivesse agido assim? Pois eu vou descer e não vou morrer mais por vocês. Já pensou? Mas Jesus não. Jesus, ele é amor. Então ele estava amando, estava morrendo ali, mas ele estava pedindo a Deus: Pai, não leve em consideração o que eles estão dizendo. Não impute esse pecado. Perdoe eles. Então, Jesus é amor e nós devemos ser do mesmo jeito. Então, as pessoas estão nos maltratando e nós estamos pedindo a Deus: Senhor, esta pessoa não sabe o que está fazendo. Perdoe ela, ajude que ela lhe conheça de verdade, para que ela mude a sua maneira de pensar e de agir. É só quando nós conhecemos a Jesus que passamos a agir diferente, não é? Sem desejar nos vingarmos daqueles que nos maltratam, né? Então Jesus, ele é este que vai mudando, né? Vai nos santificando, vai mudando, vai nos dando força para deixarmos, né, o pecado. É a mentira, é a ira, né? É o roubo, né? Muitas pessoas que às vezes não pode ver nada que fica pegando. Às vezes a pessoa dá um troco errado, a pessoa não devolve. Tudo isso é pecado. Então, quando nós somos justificados, nossos pecados já foram perdoados, a gente vem para Jesus, então precisamos ir abandonando os pecados. Isso se chama santificação. Esta é a segunda etapa da salvação, a santificação. Nós já somos salvos, perdoados os pecados, mas precisamos ir abandonando, tendo domínio sobre estes desejos de fazer as coisas erradas. Isto se chama santificação. Então, eu estou sendo salva. Estou sendo salvo por quê? Porque eu estou dominando estes desejos ruins da minha vida. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais eu tenho força para dominar estes desejos da carne, mais eu estou dominando estes pecados. Seja bem-vinda, Rezende. Então, é por isso que nós precisamos estudar a Bíblia e obedecê-la, para que estejamos a cada dia mais santos, né? Nós somos salvos quando somos justificados, estamos sendo salvos quando estamos abandonando o pecado, estamos sendo salvos do domínio do pecado da nossa vida. Então, nós estamos sendo salvos
de praticar, não é, o pecado. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós nos aproximamos da palavra, estudando a palavra, orando, jejuando, estando mais próximos de Deus, então nós estamos dominando. Quer dizer, nós estamos sendo salvos do domínio do pecado. Então, a pessoa que diz que é salva, mas está fazendo tudo de errado, está bebendo, fumando, né, falando mal dos outros, mentindo, roubando, fazendo tudo de errado, então essa pessoa, ou ela não entendeu o que é a salvação, ou ela não é salva. Porque quando você é salvo, você é justificado, então você tem a vontade de obedecer a Deus. E isto se chama santificação. Então você começa o processo de ser salvo. Ser salvo de quê? Do domínio do pecado. Então, primeiro Jesus nos perdoou os pecados. Agora nós precisamos ser salvos do domínio do pecado na nossa vida. Porque nós somos pecadores ainda. Mas precisamos nos livrar do domínio do pecado. Se Satanás me tenta a roubar, então eu tenho que dominar esse desejo que tem na minha carne. Eu não vou fazer isso, roubar é pecado, em nome de Jesus está repreendido o Satanás e eu não vou fazer isso. Isto se chama domínio. Então você está sendo salvo do domínio do pecado. Então você está dominando os seus desejos, não fazendo o que você quer e Satanás lhe tenta fazer. Se a pessoa era uma pessoa que antes era um viciado em drogas e ele agora recebe Jesus, foi salvo, foi justificado, agora ele precisa ser salvo, porque ele já foi salvo, agora está sendo salvo. Ele precisa ser salvo do domínio da droga, do pecado da droga, do domínio de fazer o que a droga quer que ele faça. Então precisamos estar nessa segunda etapa da salvação, que é sendo salvo do domínio do pecado. Então, não sei se os irmãos estão entendendo. Vou ler bem aqui em Levítico capítulo 11, versículo 44, que diz assim, Levítico 11, 44. Eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito. Então, Deus ele diz, né? Para que eu seja vosso Deus, portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Então, Deus, seja bem-vindo, André. Então, Deus, ele quer que nós sejamos santos. Então, a primeira etapa da salvação é a justificação. É quando você creu e recebeu Jesus. Veio para Jesus. E agora você precisa continuar essa salvação. A primeira etapa da salvação é a justificação. A segunda etapa da salvação é a santificação. Então, na justificação você já é salvo. Na santificação você está sendo salvo. Está sendo salvo do domínio do pecado. Na justificação você já foi salvo do pecado. Quer dizer, Jesus
já perdoou todos os nossos pecados. Mas quando a gente vem para Jesus, ainda estamos praticando esses pecados. E precisamos ser salvos do domínio. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, mais nós estamos sendo salvos do domínio do pecado da nossa vida. Então nós vamos abandonando o pecado. E é isso que Deus quer. Ele diz que nós devemos ser santos, sejais santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então ninguém vai ver a Deus se não for santo. Não significa que nós seremos perfeitos até a volta de Jesus. Significa que a cada dia nós estamos abandonando o pecado. Hoje eu descobri que eu menti. Não vou mais mentir. Toda vez que Satanás quiser que você minta, seja o que for, você vai dominar esse desejo. Muitas vezes a pessoa mente, mas vai lá, meu filho, diga lá pro camelô que eu não estou em casa não, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Isso é mentira. E além de ser mentira, é um mau exemplo para os seus filhos. Então, temos que dominar esse desejo, né? Isso tem que ser eliminado da nossa vida. O pecado tem que ser eliminado da nossa vida. Isto se chama santificação. Então, a santificação é este domínio sobre os nossos desejos pecaminosos. Significa abandonar este pecado. Então, santo são pessoas separadas para Deus. E quando nós fomos justificados, nós fomos separados. Nós saímos do caminho largo para o estreito. E esta separação significa que nós não vamos praticar mais as coisas erradas. E isto no decorrer da nossa vida aqui na terra, nós estamos sendo santos, abandonando o pecado. A cada dia, nós estamos nos aproximando mais de Deus e abandonando o pecado. Então aqui ainda em Levítico capítulo 20, nos diz o seguinte, Levítico 20, o versículo 7, nos diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Entendeu? Então, aqui o versículo diz: guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Então, Deus, Ele quer esta santificação. E nós seremos santificados a cada dia, mediante o estudo da palavra de Jesus. Deus aqui, Ele diz que nos santifica. Então, Ele quer que a gente se afaste do pecado. E a gente vai estudando a palavra e vai vendo o que é o pecado. E nós, a cada dia, vamos nos afastando do pecado. Vamos tendo domínio sobre este pecado. Isto se chama santificação. A Bíblia diz que sem a santificação, ninguém verá a Deus. Quando uma pessoa diz que é salvo, que já foi salvo, que já foi justificado, mas não está sendo santificado, então é da gente desconfiar. Porque todo salvo, ele vai sendo santificado. E o que é esse santificado? É abandonando o pecado. Ele vai abandonando o pecado. Ele não tem prazer de fazer os desejos da carne. Ele não tem desejo na prostituição. Ele não tem desejo na mentira. Ele não tem desejo na idolatria. Ele não tem desejo na feitiçaria. Ele não tem desejo de praticar as coisas que desagradam a Deus. Então, quanto mais nós
nos santificamos, mais perto de Deus nos aproximamos. Então, esta é a segunda etapa da salvação. Então, a salvação tem 3 etapas, que é a justificação. Na justificação, nós já somos salvos e é Deus quem nos justifica. Na santificação, estamos sendo salvos e é Jesus quem nos santifica através da palavra. E esta santificação significa dominar o pecado. É o abandono do pecado. Não é que nós somos perfeitos. A terceira etapa da santificação e a última etapa é a glorificação. Então, como é esta glorificação? Quem nos glorifica é o Espírito Santo. Então, Deus nos justifica, Jesus nos santifica, o Espírito nos glorifica. Então, eu vou ler bem aqui em 1 Tessalonicenses 4, Tessalonicenses 4, como ocorre esta glorificação, né? Esta glorificação será quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, né? Aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, os versos 13 ao 17, nos diz o seguinte. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que vos entristecerdes, como os demais, que não têm esperança. Pois temos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dado a sua trombeta, a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoado a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele. Então, essa glorificação é quando Jesus voltar. Então, todos os salvos serão arrebatados. E neste arrebatamento, nós receberemos um corpo de glória. Isto se chama glorificação. Um corpo sem pecado, um corpo sem defeito, um corpo parecido com o corpo de Cristo. Aqui em 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, nos diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 15, e os versos 50 a 58. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a concupiscência herdar a inconcupiscência. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos. Porque no versículo 58, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, todos nós seremos transformados em um corpo perfeito, um corpo santo,
um corpo sem pecado, um corpo que não vai mais morrer. Então, isto se chama glorificação. Quem vai fazer isso é o Espírito de Deus. Ele vai trazer os mortos novamente. Nós vamos subir com o Espírito Santo, né? Isto se chama glorificação. Este novo corpo no céu não entra este corpo corruptível de pecado. Então, a salvação tem 3 etapas. A primeira é a justificação, quando você recebe Jesus, crendo nele como seu único e suficiente Salvador, recebe o perdão de todos os seus pecados. Mas aí você vem para Jesus com os seus pecados. E aí começa a segunda etapa, né? Que é a santificação. Então você vai estar sendo salvo do domínio do pecado. A terceira etapa é a glorificação. É quando o seu corpo será transformado. Você será salvo completamente do pecado. O pecado não existirá mais na sua vida. Isso se chama glorificação. E todos os santos, os verdadeiros salvos, só os verdadeiros salvos, aqueles que receberam Jesus verdadeiramente, passarão por este processo, né, de salvação. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortabilidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortabilidade, então se cumpriu a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vida. Então, quando isto acontecer, o nosso corpo for glorificado, um corpo santo, perfeito, sem mais pecado, então nós não teremos mais pecado. Este corpo de pecado vai ser deixado para trás. Receberemos um novo corpo, um corpo santo, um corpo que nunca mais vai morrer. Isto se chama glorificação. A última etapa da salvação é você estar livre completamente do pecado. Então, a primeira etapa, a justificação, você foi perdoado todos os pecados. A segunda etapa, você está sendo salvo do pecado. Quer dizer, você está abandonando o pecado. E a terceira etapa, você vai ser completamente livre do pecado. Então, os irmãos estão entendendo? E só vai passar por essas 3 etapas quem realmente recebeu Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Aquele que creu de verdade. É por isso que a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Porque só está sendo santo aqueles que já foram justificados, que já foram perdoados os seus pecados. Agora a pergunta é: como está a sua vida? Você está crendo verdadeiramente em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você está sendo santificado? Deus, ele exige esta santificação. Deus exige esta santificação para todos os seus filhos. Sem esta santificação, você não verá Deus, porque você, na verdade, não foi justificado. Só é santificado quem foi justificado.
Então, quem foi justificado, ele não quer viver no pecado. Ele quer a cada dia abandonar o pecado. Ele a cada dia está aos pés de Cristo pedindo perdão dos seus pecados, arrependidos. Quando a pessoa que já é salva, já foi justificada, ela peca, ela fica triste, ela vai onde Deus arrependido pedindo perdão. Mas quem não foi justificado, ele peca e nem sente nenhum remorso, quanto mais arrependimento, né? Então esta pessoa, ela não vai se santificar, ou melhor, ela não vai ser santificada, porque ela não quer abandonar os seus pecados. Então todos aqueles que já foram justificados por Deus, já foram salvos, já tiveram os seus pecados perdoados, e ele vem para Jesus, começa a segunda etapa, santificação, que é você abandonar os seus pecados, você ter esse domínio do poder do pecado na sua vida, você está dominando, você está abandonando, então você vai também ser glorificado. Na volta de Jesus, no arrebatamento da igreja, receberá um novo corpo. Aqui em Hebreus 12, último versículo, viu? Já estou encerrando. Então, Hebreus 12, 14 nos diz o seguinte. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, os irmãos ouviram? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, você tem que ter paz com o seu próximo, com todas as pessoas. Você precisa, né, ser santo, porque diz aqui, não é? Seguir a paz com todos, que aí você tem que estar em comunhão com todas as pessoas. Você não pode odiar as pessoas, você não pode brigar com as pessoas, você não pode querer fazer o mal com as pessoas, desejar o mal. Você tem que ter, Jesus ele diz, amai ao próximo como a si mesmo. Você precisa amar as pessoas, você precisa desejar o bem para as pessoas. E mais ele diz, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então só vai ver o Pai aqueles que estão sendo santificados, aqueles que estão abandonando o pecado, aqueles que estão sendo salvos do domínio do pecado. E só quem foi justificado é que está fazendo isso. Então, por isso, Jesus diz, olhe para os frutos. Olhe para o fruto que a pessoa está produzindo. E qual é o fruto? O fruto do Espírito. O amor, a bondade, a misericórdia, a mansidão, o domínio próprio e todos aqueles outros. Então, quando você vê aquela pessoa praticando estes frutos e abandonando o pecado, então realmente esta daí está dando o testemunho, ela está dizendo que realmente ela é salva. Ela está sendo salva e será salva. Foi salva, está sendo salva e será salva. Será salva é a glorificação. Será salva completamente do pecado. Receberá um novo corpo. Então, que o Senhor nos abençoe. Espero que os irmãos tenham entendido. Se tem alguém aqui que ainda não foi salvo, que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, e se você quiser receber agora, ore comigo, né? Seja bem-vindo, Odelita. Só que nós já estamos no final, mas depois você pode assistir, não é? O vídeo.
Então, se você entendeu esta mensagem, entendeu que Jesus é o único que pode lhe salvar, que Deus vai lhe justificar mediante o perdão dos seus pecados dado por Jesus. Então, no final, você será completamente salvo, completamente liberto do poder do pecado, completamente liberto do pecado, porque receberemos um novo corpo. Se você entendeu essa mensagem, ore comigo. E você, meu irmão, continue no processo de santificação, porque esse processo é enquanto vivermos nesta terra. Nós estamos abandonando o pecado, sendo salvo do domínio do pecado. Mas na glorificação seremos completamente salvos do pecado. Não teremos mais pecado na nossa vida, porque receberemos um corpo incorruptível, não terá mais corrupção, não passará mais pela morte. Eu vou orar por aqueles que querem aceitar Jesus. Senhor, eu entendi esta mensagem e eu quero esta salvação agora. Eu quero o perdão de todos os meus pecados. E eu quero que o Senhor lave os meus pecados com o teu sangue. Eu creio e te recebo agora como o único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Que eu entre na segunda etapa da salvação, é a santificação. Eu quero estar sendo salvo do domínio do pecado. Eu quero abandonar todos os meus pecados, para também passar pela terceira etapa da salvação, que é a glorificação, que é o livramento total dos meus pecados. Eu entrego a minha vida ao Senhor agora e encha-me, que o teu Espírito venha habitar em mim. Perdoe todos os meus pecados e me ajude a ser santo como o Senhor quer que eu seja santo. Obrigado, porque o Senhor Jesus morreu na cruz por mim. Eu lhe aceito. Amém. Se você fez esta oração entendendo o que realmente é a salvação, então você é salvo. Procure uma igreja onde realmente Jesus é pregado a palavra de Deus sem engano. E vá crescer. Estude a sua Bíblia em casa. Tenha comunhão com Deus. Ore. Tenha a sua intimidade e vá crescer. Que o Senhor nos abençoe. Vá lá no Instagram, ou melhor, lá no YouTube, no meu canal, Estudos Bíblicos com Maria Antônia. E se inscreva lá. Dê o seu bonzinho e me ajude a evangelizar. Até terça-feira. Terça-feira eu vou dar o último estudo em relação a este assunto sobre a salvação, para que todos nós possamos entender realmente o que é salvação. Se você não entendeu direito, nós temos os dois últimos vídeos, que é o começo desse estudo. Eu já estou no terceiro estudo, e agora, na próxima terça, vou dar o quarto estudo. Até terça-feira.